Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente com a aula 2 da Lei Orgânica aí do município de Nova Friburgo. Você que vai fazer o concurso de Nova Friburgo, a Lei Orgânica está no seu conteúdo programático, tanto a Lei Orgânica como o Estatuto, que a gente vai dar aula aqui, e o Código de Ética, que a gente também vai dar aulas grátis aqui para vocês, tá? A gente vai deixar o material aqui embaixo, eu vou deixar aqui 50 questões da lei orgânica e 50 questões do Estatuto do Servidor. Você pode comprar separadamente como no combo, né? No combo ele sai mais barato. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser adquirir, é só você solicitar. Lembrando que se você também quiser adquirir 50 questões para conhecimentos específicos do cargo, a gente faz também, tá? Por exemplo, você está fazendo para agente de combate às endemias. Aí você pode solicitar o conteúdo programático para você estudar só aquilo que pode cair na sua prova, entendeu? Então a gente fabrica, entrega para você, tudo bonitinho, tudo certinho, beleza? Então, show de bola, sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa aula. Lembrando que eu estou pulando alguns artigos, mas eu estou colocando os artigos que são mais importantes, porque a Lei Orgânica de Nova Friburgo é enorme, tem um monte de coisa. Então a gente sempre vai colocar aquilo que possivelmente vai cair na sua prova, tá? Lembrando que essas questões que a gente colocou aí no material são questões de provas anteriores e são questões que a gente fabrica. Então assim, possivelmente a banca Consulplan ela tem um estilo de pergunta. Então possivelmente alguma dessas perguntas vai cair na sua prova, tá? Então o material vai ficar aqui embaixo, você pode adquirir sem medo de ser feliz. Então, vamos embora, vamos pegar aqui essa aula aqui para você pegar esse assunto, beleza? Então deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês e vamos dar seguimento aqui. Então, o artigo 13, né? A gente vai falar aqui das disposições preliminares. O artigo 13, ele fala o seguinte, ó, o município, pessoa jurídica de direito público interno, né? Direito público interno, deixa eu sair aqui, né? Constituído pelos poderes legislativo e executivo, ou seja, não tem judiciário, né, porque já existe, né, o TJ do Estado do Rio de Janeiro. Já existe TJ do Estado, né? Nos municípios existem as comarcas, existem os fóruns, né? Então não há necessidade de ter um poder legislativo nos municípios, né? Já existe um poder legislativo. Agora sim, o município ele rege, né, ele tem autonomia para gerir seus recursos, seu financeiro, né, seu administrativo, ele tem autonomia para isso, né? Então, aqui ele vai falar do poder legislativo e do executivo, que a gente vai falar a diferença dos dois. Independentes e harmônicos entre si, né? Então, eles são independentes, ou seja, nenhum se mete ali no serviço do outro, mas eles são harmônicos, eles trabalham em conjunto, né? É uma unidade territorial que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, dotado nos termos assegurados pela Constituição da República, pela Constituição do Estado e pela Lei Orgânica de Autonomia, o que? Aqui vai falar das autonomias do município. Beleza? Então vamos explicar essa primeira parte, natureza jurídica, né? Pessoa jurídica de direito público interno, que ele fala aqui no início. Então, o município ele é considerado uma pessoa jurídica de direito público interno. Por quê? Porque o município é uma entidade legal reconhecida pelo sistema jurídico do Brasil, mas sua existência e status legal são limitados ao território interno do país. Em outras palavras, o município é uma entidade com personalidade jurídica própria, porém, a sua atuação ela é restrita, né, ao âmbito territorial do município em questão. Beleza? Quando ele fala do poder legislativo e do poder executivo, o município ele tem uma estrutura de governo composta por dois poderes independentes e harmônicos entre si. Esses poderes são o poder legislativo, esse poder ele é responsável por criar leis no âmbito municipal. Geralmente o órgão principal do poder legislativo em um município é a Câmara Municipal, que é composta por vereadores eleitos pela população. Beleza? E tem um poder executivo. Quem exerce o poder executivo? O prefeito. O prefeito é o chefe do poder executivo. O poder legislativo, inclusive, fiscaliza o poder executivo.
Então, o Poder Executivo é responsável por executar as leis. Um cria, o outro executa. Né? Então, o Poder Executivo, por isso que se chama Executivo, de executar. Então, ele é responsável por executar as leis e administrar o governo local. Então, o chefe do Poder Executivo é o prefeito, que também é eleito pelo voto popular. Então, ela é também uma unidade territorial. O município é uma unidade territorial, que faz parte do quê? Da organização política e administrativa do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Então, cada município é uma divisão geográfica específica dentro do estado, e essas divisões ajudam na governança e administração em nível local. Então, cada município tem suas próprias fronteiras e limites geográficos definidos. Autonomia. O município possui autonomia, o que significa que ele tem uma certa independência para tomar decisões, gerir seus próprios assuntos internos, né? No entanto, essa autonomia não é ilimitada. Ela está sujeita ali às disposições da Constituição Federal, que é a Constituição da República, da Constituição Estadual do Rio de Janeiro e da Lei Orgânica do município. Então, isso significa que as ações do município não podem entrar em conflito com as leis e regulamentos estabelecidos nessas três fontes legais. Beleza? Então, aqui, de autonomia o quê? Política. Ela tem autonomia política, o município tem autonomia política pela eleição direta do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Beleza? Então, o município ele é responsável pela política local, que inclui a realização de quê? De eleições diretas para escolher quem? O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. O que significa? Que a população do município tem o direito de votar, tem o direito de eleger seus líderes locais por meio de um processo eleitoral democrático. Ela também tem autonomia financeira pela instituição e arrecadação de tributos, da sua competência e aplicação de suas rendas. Então, o município ele tem um poder, né, de instituir, de arrecadar tributos. Que tributos são esses? Impostos, taxas, né, que estão ali sobre sua competência. Então, além disso, o município é responsável pela gestão das receitas que arrecada, né, pela alocação desses recursos, tanto em áreas de interesse público, né, como na área de educação, na área de saúde, infraestrutura, na área de segurança, entre outros. Então, o município ele é encarregado também, aqui no inciso 3, né, ele também tem autonomia administrativa, né, pela organização aqui dos serviços públicos locais, da administração própria, dos assuntos de interesse local. Aqui a gente vai falar das competências privativas do município, né, mais para frente. Então, o município ele é encarregado também de organizar, de gerenciar os serviços públicos locais. Isso vai envolver o quê? A prestação de serviços essenciais à comunidade, como coleta de lixo, fornecimento de água, né, transporte público, educação, saúde, manutenção de vias públicas, entre outros. Então, a administração própria significa que o município ele é responsável pela gestão desses serviços em seu território. Também tem autonomia legislativa, ela tem poder de criar leis, através do exercício pleno pelo Poder Legislativo Municipal, das competências e prerrogativas que lhes são conferidas pela Constituição da República, pela Constituição do Estado, pela Lei Orgânica e pelo regimento interno que a regula. Então, o município ele tem seu próprio Poder Legislativo Municipal, geralmente chamado de Câmara Municipal, né? Então, esse órgão ele é responsável por criar leis municipais que regulam assuntos de interesse local. Então, o texto enfatiza que o Poder Legislativo Municipal tem plena autoridade para exercer suas competências e prerrogativas, conforme estabelecido na Constituição da República, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Câmara Municipal. Então, em resumo, o trecho que você acabou de ler é uma autonomia do município, né? O município ele tem essa autonomia de criar leis, né? Então, beleza, vamos seguir aqui no parágrafo 1. O município rege-se por esta lei orgânica e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição da República e na Constituição do Estado. Tranquilo, né? Isso significa que o município ele possui sua própria lei orgânica.
O que é uma lei orgânica, né? É uma espécie de constituição local. É a Constituição do município. A gente tem a Constituição brasileira e a lei orgânica é a Constituição do município. Então, ela estabelece o quê? Ela vai estabelecer a estrutura de governo, os direitos, os deveres dos cidadãos, as normas para a administração municipal. Então, além da lei orgânica, o município também pode adotar outras leis e regulamentos locais para lidar com questões específicas ou para complementar sua legislação fundamental. Beleza? Show de bola. Então, aqui, quando ele fala, observado os princípios estabelecidos na Constituição da República, né? Ele está falando aqui ressalta que as leis e regulamentos criados pelo município devem estar ali em união, em conformidade com os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é a Constituição Estadual. Então essas constituições, ela estabelece os princípios gerais que devem ser seguidos em todo o país e no Estado, respeitando os direitos individuais, divisão de poderes, né? Entre outros princípios democráticos e legais. Aqui no parágrafo 2, no exercício de sua autonomia, o município editará leis, expedirá decretos, praticará atos e adotará medidas pertinentes aos seus interesses, às necessidades da administração e ao bem-estar do seu povo. Então, quando ele fala no exercício de sua autonomia ali, logo no início do texto, então esse texto ele enfatiza que o município age com base em sua autonomia. O que significa? Que ela tem a capacidade de governar seus próprios assuntos internos, né? Tomar decisões independentes. Claro que dentro dos limites estabelecidos pela legislação superior, né? Que é a nossa querida Constituição. Então, quando ele fala que o município editará leis, isso indica que o município tem um poder de criar suas próprias leis, né? Por isso que existe o poder legislativo. Então essas leis podem ser específicas para questões locais, que não estão contempladas na legislação federal ou estadual, ou podem ser regulamentações que complementam as leis existentes para melhor atender as necessidades locais. Então ela pode expedir decretos, praticar atos, né? O que significa expedir decretos? Os decretos são ordens executivas emitidas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito. Então eles são usados para regulamentar aspectos da administração local e implementar leis municipais. Ela pode praticar atos também. O que significa praticar atos? Se refere a ações ou medidas tomadas pelo município em relação a diversas áreas, como administração pública, serviços públicos, desenvolvimento urbano, né? Entre outros. Então o texto fala, ainda falando do parágrafo 2, de adotar medidas pertinentes a seus interesses, necessidades da administração e ao bem-estar do seu povo. Então isso destaca aqui a flexibilidade do município para tomar medidas que considera necessárias para atender os interesses locais, gerenciar eficazmente ali a administração pública e promover o bem-estar da população. Isso pode incluir a implementação de políticas específicas, né, programas sociais ou projetos de infraestrutura, dependendo das necessidades e demandas da comunidade. Beleza? Então aqui no parágrafo 3, o município poderá celebrar convênios ou consórcios com a União, Estado e município ou respectivos entes da administração indireta, inclusive visando a contratação de empréstimos e financiamento junto a organismos ou entidades nacionais e internacionais, para a execução de suas leis e atendimento de problemas comuns, serviços ou decisões administrativas por servidores federais, estaduais ou municipais. Então o município pode celebrar convênios ou consórcio. O que indica isso? Indica que o município ele tem autorização para formalizar acordos, né, chamados convênios ou consórcios com outras entidades governamentais. Então esses acordos são estabelecidos com o objetivo de cooperar, compartilhar recursos ou realizar ações conjuntas em áreas de interesse mútuo. Então o município pode celebrar, aqui falando do texto ainda, diferentes níveis de governo, União, Estado e outros municípios,
ou com entidades que fazem parte da administração indireta, que inclui o quê? Para a gente relembrar, né? Autarquias, fundações, empresas públicas e outras entidades controladoras controladas pelo governo. Beleza? Então, o texto também fala, né, que fala dos convênios e dos consórcios. Eles podem ser usados não apenas para cooperação direta, mas também como meio de buscar recursos financeiros adicionais para projetos e programas municipais. Então, o município pode buscar empréstimos e financiamentos de organizações nacionais ou internacionais para financiar as iniciativas locais. Então, os convênios em consórcios podem ser usados para diversos propósitos, como implementar as leis municipais, lidar com problemas que afetam várias jurisdições, prestar serviços públicos ou colaborar em decisões administrativas que envolvam servidores de diferentes esferas do governo. Beleza? Show de bola. Então, aqui no parágrafo 4, são vedadas ao município, ou seja, são proibidos, é proibido ao município, a formação de consórcios e a contratação de empréstimos e financiamentos sem prévia autorização legislativa. Então, aqui no parágrafo 4, o entendimento é simples, é vedado, significa que o município não pode formar consórcios, que são o quê? Acordos de cooperação com outras entidades, como outros municípios, estados, né? Ou da administração indireta, sem autorização prévia da legislação local, ou possivelmente de níveis superiores de governo. Então, o município não pode contrair empréstimos ou financiamentos, sejam eles de instituições financeiras nacionais ou internacionais, sem aprovação prévia da legislação local. Isso significa que o poder de decidir sobre a obtenção de empréstimos e financiamentos está sujeito a um processo democrático que envolve a autorização da Câmara Municipal, que é o órgão legislativo do município. Então, essas restrições têm como objetivo garantir a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas nas ações do município. Então, elas garantem que decisões importantes, como a celebração de consórcios ou a contratação de empréstimos, sejam tomadas com o devido escrutínio, né, e aprovação do Poder Legislativo local, que representa a vontade da comunidade. Aqui, no parágrafo 5, da celebração de consórcio e de seu inteiro teor, será dado prévia ciência ao Poder Legislativo Municipal e à Procuradoria-Geral do município, que manterão registros especializados e formais desses instrumentos jurídicos, como também ao Tribunal de Contas do Estado. Então, aqui, né, quando ele fala da celebração de consórcios e do seu, né, quando ele fala aqui no início da celebração de consórcios e do seu inteiro teor, né, será dada prévia ciência ao Poder Legislativo Municipal. O que significa? Que antes de o município celebrar um consórcio, o que significa consórcio? Vamos relembrar, um acordo de cooperação com outras entidades governamentais. Ele deve informar antecipadamente o Poder Executivo Municipal, que é a Câmara dos Vereadores. Isso garante que os representantes eleitos da comunidade estejam cientes da intenção do município de participar de quê? De um consórcio. Então, além de informar o Poder Legislativo, o município também deve comunicar à Procuradoria-Geral do município. Também a Procuradoria-Geral... Perdão. Deve comunicar à Procuradoria-Geral do município. A Procuradoria-Geral é o quê? Nossa, a garganta só trava na hora de dar aula. Então, a Procuradoria-Geral é um órgão responsável pela representação jurídica, a Procuradoria-Geral. Que é aqui, ó, Procuradoria-Geral. É um órgão responsável pela representação jurídica do município e pela assessoria legal em questões governamentais. Beleza? Então, tanto o Poder Legislativo Municipal quanto a Procuradoria-Geral do município devem manter registros formais e especializados de todos os detalhes relacionados ao consórcio. Isso inclui o texto completo do acordo de consórcio e quaisquer documentos ou informações associados a ele. Beleza? Então, além de informar o Poder Legislativo e a Procuradoria-Geral, o município também deve comunicar ao Tribunal de Contas do Estado. Deve comunicar ao Tribunal de Contas do Estado sobre a celebração do consórcio.
Então, os tribunais de contas têm a responsabilidade de quê? De fiscalizar as contas públicas e a legalidade das ações governamentais, incluindo acordos de consórcio. Show? Então, em resumo, para a gente resumir, o parágrafo 5º estabelece procedimentos para garantir a transparência e o registro adequado da celebração de consórcio pelo município. Isso inclui informar o Poder Legislativo, a Procuradoria-Geral do município e o Tribunal de Contas do Estado, garantindo que a decisão de participar de um consórcio seja transparente e sujeita a verificações legais e de contabilidades adequadas. Show? Aqui no artigo 14, restrições impostas pela legislação municipal em matéria de interesse local prevalecem sobre disposições de quaisquer ente federativo, quando anteriores a este e desde que não revogadas expressamente. Então, as restrições impostas pela legislação municipal. Tranquilinho. Então, esse trecho ele estabelece que quando a legislação municipal cria restrições ou regras em assuntos de interesse local, essas regras têm precedência sobre quaisquer disposições de instâncias superiores de governo, como o Estado ou União, que é o governo federal. Então, isso significa que as regras e regulamentos criados pelo município em questão locais têm o quê? Primazia. Então, a regra se aplica quando as restrições ou regras estabelecidas pela legislação municipal são anteriores às disposições de níveis superiores do governo. Em outras palavras, Em outras palavras, o município já tinha estabelecido uma regra local antes que uma regra estadual ou federal semelhante fosse criada. A regra municipal terá o quê? Prioridade. Então, para que a regra municipal prevaleça, ela não deve ter sido revogada ou anulada explicitamente por uma lei posterior de instância superior. Isso significa que se a legislação estadual ou federal posterior revogar explicitamente a regra municipal, a nova lei terá precedência. Em resumo, para a gente entender, o artigo 14 ele enfatiza que as restrições e regras estabelecidas pela legislação municipal em questões de interesse local têm precedência sobre as disposições de níveis superiores de governo, desde que sejam anteriores a essas disposições e tenham sido revogadas expressamente por leis posteriores. Então, isso protege a autonomia dos municípios em relação a assuntos de relevância local. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou da aula, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe aí a sua inscrição para você sempre receber notificações de aulas novas, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de todos, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!